You have abacaxis in your head. Você tem abacaxis na sua cabeça. Essa é uma frase que eu ouço com bastante frequência da minha esposa. Mais ou menos como, tipo, pô, você tá viajando na maionese. Ela fala a palavra em português mesmo, abacaxi. Você tem abacaxi na sua cabeça. Por quê? Às vezes eu começo a viajar nas ideias e tal, e eu lembro de um filme, ou de uma série, ou de alguma coisa, aí do nada eu viro pra ela e falo, mano, ele tem que morrer. E aí ela fala, meu, você tá louco, mano? Tem abacaxi na cabeça? Quem tem que morrer? Eu falei, não, tô lembrando da série lá, que tem umas crianças dos anos 80, 90, que falam uns negócios meio estranhos, parece que vêm num mundo paralelo que não existe, não é? Como é que é o nome mesmo da série? Não é Caverna do Dragão, não, é Malhação. E aí, eu pensando e tal, e ela fica confusa, ela fala, pô, meu, que narrativa é essa? O que tá acontecendo? Que história é essa que tá na sua cabeça? E aí eu tenho que explicar todo o contexto. Eu falei, não, é aquela série que a gente estava assistindo e tudo mais. Então, eu não consigo entrar aqui no versículo 1 e 2 de Romanos sem dar um background, né? Um pano de fundo do que está acontecendo. E aí, eu preciso dar uma revisadinha bem leve no contexto de Romanos. Porque aqui, Paulo, ele está dando algumas instruções para os irmãos romanos. Mas ele não começou aí, ele começou lá no capítulo 1. Ele vai falando daquela questão de o porquê que nós precisamos de Deus, o porquê que nós precisamos ser resgatados. Ele vai falar depois da justificação apenas pela fé. Mas ele começa, queria que você abrisse comigo em capítulo 1, falando algo bem interessante. Depois de se apresentar e falar que ele ama a igreja e tal, a gente vai lá para o versículo 16. Versículo 16. Paulo vai dizer o seguinte: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E esse é um tema muito importante, principalmente para nós protestantes, a justificação através da fé e não por obras. E ele vai continuar, ele vai explicar o porquê dessa justificação. Ele vai dizer no versículo 18, né? Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. E aí ele vai continuar. Nós agora precisamos de salvação porque nós trocamos aquilo que Deus criou, ou trocamos Deus, o Criador, por aquilo que Ele criou. E aí no capítulo 3 vai dizer lá que não tem injusto sequer. Depois no capítulo 6 vai falar que nós devemos apresentar os nossos membros como instrumentos de justiça e não de injustiça. Aí no capítulo 7 fala daquele paradoxo nosso, né? Aquilo que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero fazer eu faço, e aquela luta interna. E aí no capítulo 8 vai falar da obra do Espírito Santo na gente. E o selo do Espírito Santo, a partir do momento que você se converte, ele começa a te transformar e ele vai, inclusive, fazer uma das mais bonitas promessas da Bíblia, que nada vai poder nos separar do amor de Cristo. Nada. Não tem morte, não tem fome, não tem espada, não tem nada. E aí, capítulo 9 até 11, ele vai mostrar como o primeiro Adão falhou e Jesus não falhou. Como Israel falhou e como Jesus não falhou. E aí ele chega no capítulo 11, e eu queria que você lesse comigo, do versículo 30. Assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles,
Assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebessem agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus sujeitou todos à desobediência para exercer misericórdia para com todos. E aí ele canta aquele hino maravilhoso, né? Ó, a profundidade da riqueza, da sabedoria de Deus e tal. A ele seja a glória para sempre, sempre. Amém. E aí que a gente vai entrar no texto. Versículo 1 e versículo 2 de Romanos. Portanto, então Paulo não está fazendo um pulo sem contexto. Primeiro, ele faz o que o irmão Asaf falou quando leu o Êxodo 3 lá. Primeiro ele mostra quem é Deus e o que ele fez, para depois dar instruções. E agora a gente vai ouvir as instruções. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam. Paulo, antes de dar qualquer instrução, primeiro ele nos lembra das misericórdias de Deus. E a primeira coisa que eu queria que a gente refletisse hoje é: será que a gente passa tempo suficiente refletindo nas misericórdias de Deus? Será que a gente pensa sobre tudo aquilo que Deus fez na pessoa de Jesus Cristo, quando se entregou por nós naquela cruz para que hoje nós tivéssemos vida? Será que a gente reflete nisso? Será que a gente reflete naquilo que pode trazer esperança para a gente? Porque eu não sei, mas eu acho que a gente vai ficando acostumado com o culto, a gente vai ficando acostumado com a cerimônia, com o momento de louvor, o momento da música, e isso vai deixando a gente meio distante da realidade de que o Deus, Criador de todas as coisas, Ele, digno de louvor, de honra e glória, Ele se humilhou, Ele se fez carne, Ele habitou entre nós, na pessoa de Jesus Cristo. A gente se esquece que a misericórdia dele é a única razão pela qual a gente não é consumido. Porque se tem uma coisa que eu, você e qualquer um que está aqui merece, é a punição, a justiça e a condenação de Deus. Mas ele nos ofereceu misericórdia e graça. Paulo, ele não vai dar nenhuma instrução antes de nos lembrar das misericórdias de Deus. Paulo, ele não vai dizer: você precisa fazer isso aqui, e ser um sacrifício vivo para que Deus te aceite. Não, ele falou, porque Deus já te aceita, porque Deus teve misericórdia de você. Então agora você pode viver para Ele. Agora você pode se entregar para Ele como um sacrifício vivo. Sacrifício, até Jesus Cristo, era feito com animais, era feito com... você erigia, nossa, a palavra veio do português, erigia. Você erguia um altar e você fazia um sacrifício para Deus. Ou para qualquer outro Deus. Esse sacrifício não é mais necessário, porque Jesus se sacrificou. Mas por conta da misericórdia dele, e em resposta ao amor dele e à graça dele, é que a gente faz qualquer coisa para ele. É em resposta a essas misericórdias que nós nos oferecemos em sacrifício vivo. Uma tradução mais literal desse versículo fala corpo mesmo. Ofereçam seus corpos como sacrifício. É interessante Paulo falar isso porque naquele período, os romanos, que eram bem influenciados pela cultura grega também, eles tinham esse pensamento meio platônico, né? Platonista. Platônico é quando você gosta de alguém que não gosta de você, né? Mas platonista, né? Campo das ideias, das coisas abstratas. E não trazia para o físico. O físico é um estorvo. O corpo tem que definhar mesmo e o importante é a alma. Tanto que até hoje a gente pensa, né? Ou muita gente ensina assim, que quando a gente morrer, a gente vai para o céu, né? Na Bíblia não fala que é o céu, a Bíblia fala que a nova Jerusalém vai descer e a gente vai viver aqui na Terra. Essa ideia de ir para o céu é uma ideia filosófica, que não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo tem a ver com o corpo, a gente vai viver aqui na Terra. Não com o corpo corrompido, mas com o corpo glorificado, que nós vamos receber quando Jesus voltar. Então, oferecer o corpo. Aqui eu estou com alguns teólogos que um deles chama João Calvino e o outro John Stott. Eles falam que essa linguagem de oferecer o corpo é uma sinédoque, né? É aquela palavra que substitui a parte pelo todo. Oferece seu corpo, oferece tudo de você, oferece tudo que você é para Deus.
em sacrifício. E aqui o sacrifício não é você se esforçar para fazer mais, para ter isso, para ter aquilo, você se matar de alguma forma. O sacrifício é você abandonar a sua natureza antiga, a natureza do velho homem, e realmente viver como alguém que segue Jesus Cristo. Não porque você quer merecer o favor dele, mas porque ele já fez todo o favor por você. Oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo é andar de maneira digna do chamado que nós tivemos de Deus. E ele qualifica esse sacrifício. Ele diz que esse sacrifício é o culto racional de vocês. É o final do versículo 1. É o culto racional. Algumas outras traduções em outros lugares da Bíblia também traduzem como o culto espiritual. Mas a palavrinha aqui, ela tem mais um sentido de lógico. E o que ele está querendo dizer para a gente é que como ou à luz do que tudo que Jesus Cristo fez por nós, à luz de tudo que Deus fez por nós, a única resposta lógica para isso é viver de volta para Ele. Não tem outra maneira de viver senão para Deus. Não existe outra forma de viver senão em obediência ao Senhor. E ele vai continuar, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele primeiro fala, não se amoldem ao padrão deste mundo, e logo em seguida ele fala, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E aqui eu queria fazer uma pausa. Por quê? Ensino bíblico, leitura bíblica, devocional, teologia, o didaquê, que são os cursos aqui da igreja, tudo isso é muito, muito importante para você caminhar de acordo com a palavra de Deus. Nós temos que crescer e evoluir no conhecimento de Deus. Mas essa transformação que Paulo está querendo dizer aqui da mente não é meramente intelectual. Se você vai ler a Bíblia, na Bíblia não tem muito essa categorização entre o que é o intelectual, o que é do coração, o que é emocional. É um negócio meio junto que às vezes é expressado de forma diferente. Mas um teólogo inglês, se não me engano do século XVII, Thomas Cranmer, ele, de forma bem didática, ele explicou o que Paulo está querendo dizer aqui com oferecer seu corpo, esse é o culto racional, ou o culto lógico, e aí você se transformar pela renovação da sua mente. Ele diz algo bem interessante sobre isso. Tenta gravar isso, tá? Eu vou repetir algumas vezes. Aquilo que você ama, a sua vontade escolhe, a sua mente justifica. Aquilo que você ama, a sua vontade escolhe e a sua mente justifica. Um teólogo contemporâneo da Austrália adicionou, e o seu corpo faz. Aquilo que você ama, a sua mente justifica, a sua vontade escolhe, sua mente justifica e o seu corpo faz. E eu vou adicionar aqui, para completar a série Metamorfose Ambulante Sacrificial. E por isso que você ama, você sacrifica alguma coisa. Você coloca alguma coisa no altar. Se você ama política, se você ama ou coloca sua esperança em um político, você vai escolher ou Lula ou Bolsonaro e a sua vontade vai escolher isso, e aí sua mente vai justificar a sua escolha e você vai romper relacionamentos. Você vai quebrar amizades, você vai deixar de lado compromisso com gente por conta de uma paixão política. Não estou falando isso no mundo. O mundo, o sistema, a sociedade está em briga, mas que triste ver isso na igreja hoje. Muita gente e aí muita gente, eu me encaixo, tá, gente? Que a gente ama mais a política, a gente ama mais um partido ou uma figura mitológica do que o próprio Deus, e as nossas escolhas vão levar alguém para o altar. Alguém vai ser sacrificado. A gente começa a amar mais os nossos filhos do que a Deus, a gente vai sacrificar os nossos filhos
e a nós mesmos no processo. A gente começa a amar dinheiro mais do que a Deus. Aí você vai conseguir bastante dinheiro, mas o dinheiro também custa caro, porque ele vai custar relacionamento com a sua família, com seus filhos. Agostinho, ele uma vez falou que os nossos amores são desordenados. Isso que é o pecado. Se a gente pudesse definir o pecado, é aquilo que vai desumanizando a gente, porque os nossos amores estão fora de ordem. Nós que fomos criados para amar a Deus, amamos as coisas que Ele criou mais do que a Ele. Não é isso que diz Romanos, que a gente acabou de ler no capítulo 1? Amaram as coisas criadas mais do que o Criador. Nós colocamos o nosso amor em coisas que Deus criou e elas começam a nos cobrar. Em algum momento, algum sacrifício vai ser feito. Paulo está dizendo para a gente, ofereçam seus corpos em sacrifício a Deus, por amor a Deus, pelas misericórdias de Deus. Porque se você não estiver se sacrificando, alguém vai ser sacrificado no seu lugar. E você vai morrer no processo também. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Deus nos criou para refletirmos a glória dele no mundo. Você deve se lembrar do relato em Gênesis, quando Deus cria o homem e a mulher, e chama eles de Adão. Ele fala, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele forma o homem do barro para glorificar ele. Nós somos pequenos totens de Deus na terra e conforme a gente se espalha, a glória dele também se espalha. Nós somos formados pelas mãos de Deus para glorificar ele. Mas aí a gente caiu, nós pecamos, nós nos rebelamos, nós amamos a nós mesmos mais do que Deus, e aí essa glória foi perdida. Se você não ouviu a mensagem da semana passada, vai lá no YouTube, procura, o Isaac pregou sobre a metamorfose ambulante, essa transformação de glória em glória, né? Nós refletíamos essa glória de Deus e a gente perdeu isso. Deus nos formou para que nós refletíssemos a glória dele. E o mundo, ele está querendo fazer o contrário. Não se amoldem. Em algumas outras traduções fala, não se conformem. É uma palavra que expressa mais ou menos aquilo que alguém que trabalha com um vaso de barro, sabe? Ou com arte plástica, ela faz com a mão, assim, ela vai mexendo, vai moldando, vai apertando, tal, e aquilo vai tomando forma. Você vai moldando aquilo. Paulo está dizendo, não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se deixe ser transformado naquilo que o mundo está querendo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente para que você seja capaz de experimentar e comprovar aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito. Em outras palavras, o que Paulo está querendo dizer é que ou você está se transformando cada vez mais em Jesus, ou você está se transformando cada vez mais em algo que não é parecido com Jesus. Não existe meio termo. A questão não é se você está se transformando, a questão é no que você está se transformando. Será que você está se transformando conforme a imagem e semelhança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ou nossos amores, aquilo que move nosso coração e que motiva a gente a acordar todos os dias, que talvez não seja Deus, está nos transformando em outra coisa? No final das contas, meu irmão, ou a gente está se transformando, mas nos tornando mais parecidos com Jesus, ou mais parecidos com o anticristo. E aí isso explica muita coisa, né? Isso explica tanta maldade no mundo, explica tanta crueldade no mundo. Se as estatísticas estão corretas, se os números são verdadeiros, quando estudiosos falam de números, 1 em cada 7 meninos na nossa sociedade vai passar por algum abuso sexual durante a vida. 1 em cada 4 meninas já foi ou ainda será abusada sexualmente. 1 em cada 2 casamentos vai acabar. Tudo isso porque nossos amores desordenados, eles colocam alguém no altar de sacrifício e esse
altar é cruel. Esse altar é cruel. Basta você olhar para o lado e talvez você está passando por isso. Você fala assim, meu marido, eu não sei mais o que fazer. Egoísta, não cuida dos filhos, trabalha pra caramba, esquece da gente, fala que isso é amor. Quem que está sendo sacrificado para que alguém alcance o topo da carreira? Meus relacionamentos estão perdendo a cor porque tem tal pessoa e tal circunstância que está matando a gente. A gente vai escolhendo. A gente vai escolhendo tudo, menos Deus. Essa desordem, ela custa caro. E eu não digo isso só no mundo, eu falo isso na igreja também. E eu falo isso com tristeza, porque basta você olhar alguém que já foi ferido numa igreja e ouvir as histórias, que você vai ver que talvez esse corpo, essa comunidade que começou tão bem para seguir Jesus, ao invés de se sacrificar em prol dos outros, ao invés de seguir a aliança que Deus fez com Abraão, de ser uma bênção para todas as famílias, ao invés de seguir o mandamento de Jesus lá em Mateus 18, para ir fazer discípulos de todas as nações, ensinando eles a guardar o caminho, essas instituições vão deixando um rastro de sangue de gente que foi colocada no altar de sacrifício para que essa instituição crescesse. É triste isso, não é? Paulo está dizendo, ofereçam-se em sacrifício vivo e santo a Deus, porque essa é a única resposta. E não é porque Deus é um estraga-prazer, é exatamente porque Deus quer nos preservar. Porque se nós fizéssemos tudo aquilo que nós quiséssemos, se nós não tivermos o freio que Deus coloca em nós por conta da graça dele, a gente vai usar as pessoas, a gente vai abusar das pessoas e a gente vai sacrificar as pessoas para conseguir aquilo que a gente quer. E tem muita gente lamentando isso. Eu estou falando isso na perspectiva daquele que está pecando, mas pensa, talvez você é o caso de alguém que sofreu muito com isso. Você sabe o que eu estou falando. Você foi colocado no altar de sacrifício. Você hoje está sangrando com as memórias que você tem, com as dores que você passa. Esse mundo cruel que transforma seres humanos em anticristos. O que eu posso te falar é, lembre-se das misericórdias de Deus. Reflita nas misericórdias de Deus. Lembre-se daquilo que Deus fez por cada um de nós na cruz do Calvário. E é à luz desse sacrifício que a gente vai conseguir viver uma vida que dá valor ao próximo, que dignifica o próximo. É à luz desse sacrifício e sendo renovado e transformado pelo Espírito e pela Palavra que nós poderemos ser como Jesus, que tratava as mulheres com muito respeito, que conversava de igual para igual, que não olhava de cima para baixo, que não oprimia, que quando viu uma mulher que ia ser apedrejada, ele falou, quem não tem pecado, né, que atire a primeira pedra, devolvendo para ela a dignidade de ser humano. Enquanto o pecado vai desumanizando a gente, Jesus, sendo gerado em nós, vai nos tornando seres humanos que nós deveríamos ter sido quando fomos criados por Deus. E aqui eu vou fazer um caminho diferente do que eu fiz nos outros cultos. A gente ser capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu acho que a gente lê isso de maneira muito individual. A gente pensa nisso como, nossa, eu consegui comprar meu apartamento finalmente, graças a Deus. Eu consegui meu emprego, graças a Deus. Olha a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu finalmente cheguei onde eu queria. A gente acha que isso é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas e quem não tem? Não experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Eu não penso que Paulo está dizendo isso para indivíduos, até porque ele fala, portanto, irmãos. Nós temos que ser capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em comunidade.
se eu olho para o lado e não me sacrifico por aqueles a quem eu falo que tenho uma aliança, aqueles a quem eu chamo irmãos, então eu não estou mais parecido com Jesus, eu estou mais parecido com o anticristo. Talvez você ter perdido o emprego, ou você ter perdido o relacionamento, ou não ter conseguido o que você queria. Talvez isso seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque a gente não entende tudo. Mas na mente providencial, na providência da mente divina, todas essas coisas vão fazer sentido. E aí eu me lembro de Romanos 8, o versículo 29 ou 30 agora. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. É ou não é? E a gente só vai conseguir se sacrificar pelos outros, ao invés de sacrificar os outros, se nós tivermos a nossa mente renovada através do Espírito e da Palavra. Mas tudo isso porque Jesus Cristo fez isso primeiro. Nada do que Ele nos pede, Ele não fez antes. Nada do que Ele exige de nós, Ele não fez antes. Jesus Cristo foi aquele que se ofereceu como sacrifício, não metaforicamente, mas literalmente, aquele que foi entregue nas mãos das autoridades e sofreu. Aliás, tem uma história interessante, eu queria terminar com essa história. Talvez você se lembre quando Jesus está conversando com seus discípulos ali, e aí Pedro tem uma revelação e fala que Jesus é o Cristo e tal, coisa bonita, maravilhosa. E aí logo em seguida Jesus começa a explicar para eles o que iria acontecer. Em breve eu vou ser entregue nas mãos das autoridades, eu vou sofrer, eu vou ser crucificado, vou ficar morto por 3 dias e vou ressuscitar. E aí Pedro vai lá e dá uma bronca em Jesus. Não é que isso, mestre, não fala isso. E aí Jesus, bem amável e dócil, tipo o nosso pastor Isaacão, ele fala assim: sai daqui, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas do mundo. Você não tem a mente capaz de entender aquilo que Deus quer. Você não tem a mente renovada o suficiente para entender que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus foi entregar o seu Filho Jesus Cristo para que todos nós que estamos aqui, e gente de todas as gerações que já passaram, e gente de próximas gerações, vão poder se reencontrar com Deus, porque a boa, perfeita e agradável vontade dele foi entregar o seu único Filho para que nós pudéssemos receber de novo a comunhão com Deus. Nem tudo que a gente acha que é bom, é bom. Mas se você vê alguém do seu lado sofrendo injustiça, se você vê alguém do seu lado sofrendo porque está sendo colocado no altar do ego de alguém, então você tem um dever de se sacrificar para que elas possam viver. Eu já falei isso hoje e eu confesso sem vergonha que eu já fiz muita gente chorar. Inclusive meus pais que estão aqui. Eu fiz minha esposa chorar. Fiz muitos amigos meus chorarem. Machuquei muita gente porque na ânsia por buscar aquilo que eu amo, eu fiz o que não devia e eu fiz eles sangrarem. A única esperança que eu tenho é que, pelas misericórdias de Deus, Ele vai me transformando. E a esperança que eu queria que você tivesse essa noite é que, baseado naquilo que Jesus Cristo fez, você não precisa mais correr atrás de amores que não são o próprio Deus. Pelas misericórdias dele, hoje você tem a capacidade. Você é capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele. E não é só para você. Seja como Jesus, e quem vai se beneficiar é todo mundo que está ao seu redor. Quer olhar para alguém que é cristão, que segue a Jesus, que ama de verdade o Mestre? Olha para as pessoas ao redor dele e vê quem está crescendo, florescendo, frutificando.
Porque ela produz fruto do Espírito, não é? E quem está do lado se beneficia desse fruto. Ela sacrifica, ela morre para que outros vivam. Não sejamos nós aqueles que colocam os outros no altar dos nossos ídolos. O mundo quer nos transformar em anticristos, mas o Deus, Criador de tudo, o Pai eterno, que enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, está nos transformando à imagem dele. Seremos transformados de glória em glória. E eu queria que você ficasse com isso hoje. Deixa Jesus transformar seu coração. Abaixa sua cabeça, vamos falar com Deus. Paizinho, nós somos muito egoístas e nós não te amamos como deveríamos. Por conta do nosso pecado, muita gente sofre. Por conta do nosso pecado, muita gente chora hoje. Por conta do nosso pecado, tem muita gente aqui hoje, Deus, que está machucado e ferido. Nós te pedimos perdão e confessamos os nossos pecados. À luz dessa temporada de Quaresma, Deus, nós queremos refletir naquilo que nós somos, refletir no que o Senhor é, e te pedir, Pai, não pelas nossas próprias forças, mas pelo Teu Espírito, que sejamos transformados conforme a imagem e semelhança daqueles que nos resgatou. Que nós consigamos viver como filhos da luz e não como filhos das trevas. Que nós sejamos vasos quebrantados na Sua mão e não na mão do mundo, para fazer aquilo que não te agrada. Tenha misericórdia de nós. E eu já oro agradecendo ao Senhor, porque eu sei que as Suas misericórdias se renovam a cada dia. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.